irmãos, pela paciência, pelos ouvidos, de aguentar eu que vos fala de falar. Senhor, irmãos, eu gostaria de compartilhar uma mensagem simples que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Filemon. Para quem não sabe onde fica essa carta, ela fica ali antes de Hebreus e depois de Tito. Eu gostaria de ler com os irmãos ali na carta de Filemon, do versículo 8 até o versículo 21, e depois um outro versículo em Romanos. Amém? Amém. A palavra diz assim, a palavra do Senhor. Paulo intercede pelo escravo convertido Onésimo, que tinha fugido a seu Senhor. Pelo que ainda tem em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém. Todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo. Peço-te por meu filho Onésimo, que herdei das minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o seu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado por ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais como... Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de mim, assim, na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiando na sua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E um versículo que eu gostaria de ler para os irmãos, que se encontra em Romanos 8, uma carta que também escreveu o apóstolo Paulo, Romanos 8, 14, que diz assim, Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Amém. Amém. Irmãos, essa carta que Paulo escreve a Filemon, bom, essa carta ela tem três. Primeiro que ela é a carta mais curta do apóstolo Paulo. De todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, ela é a mais curta e tem três personagens principais nessa carta, né? Apesar de ser uma carta curta, ela é uma carta que nos ensina muito. Eu, particularmente, consegui enxergar bons ensinamentos nessa carta, porque, enfim, é a palavra de Deus e a palavra de Deus não nos decepciona. Os três personagens dessa carta são Filemon, que era um dono de escravos, uma pessoa que comercializava escravos, ou tinha alguns escravos. Onésimo, que era o escravo fugido, o escravo que tinha fugido do seu senhor. E o apóstolo Paulo, no qual escreve a carta para Filemon, clamando ou pedindo pela vida de Onésimo. E aí, essa carta, ela deixa muito clara a forma que o apóstolo Paulo e os irmãos da igreja primitiva lidavam com a escravatura, ou a escravidão do Império Romano. Então, essa carta ela deixa claro que o Paulo tinha muito cuidado quando ele lidava com essa questão da escravidão, porque se ele atacasse de frente a escravidão, haveria uma grande chance da palavra da igreja primitiva ser mais fortemente ainda perseguida. Então a estratégia que Paulo toma em relação à escravidão é uma abordagem cristã, ou seja, ele incita a piedade, ou ele incita a bondade entre o escravo e entre o senhor de escravos. Claro, se esse senhor de escravo fosse cristão, a chance desse senhor de escravo, nesse relacionamento com esse escravo, um relacionamento cristão, um relacionamento piedoso, fatalmente esse senhor de escravo
a tendência era que ele libertasse os escravos. E aí o apóstolo Paulo, ele faz esse apelo a Filemon pela vida de Onésimo. E aí eu gostaria de correr, ou de imaginar com os irmãos, ou de conversar com os irmãos em relação à vida de Onésimo. Porque nessa carta eu pude dividir, para organizar melhor as minhas ideias aqui, 4 pontos que nos mostram 4 eventos que acontecem na vida de Paulo nessa carta, né? O primeiro foi a decisão que Onésimo tomou, porque Onésimo fugiu, né? A carta deixa muito claro que Onésimo ele foge de Filemon. O segundo é depois que ele toma essa decisão, as consequências da sua escolha, as consequências da sua decisão. Depois vem o arrependimento, que é o momento que ele se encontra com Jesus. E o quarto ponto seria a redenção, que vem através de Paulo e sua carta. Então, Onésimo, ele como um servo, a Bíblia não deixa claro nesse texto de Filemon, mas a Bíblia nos dá contexto histórico para entender que os escravos daquela época não eram muito como os escravos que nós entendemos ou que nós conhecemos da maioria da história. Assim, os escravos do Império Romano, eles tinham, dependendo da sua função, eles tinham funções, eles tinham eventualmente alguns benefícios. Alguns escravos eles poderiam ter talvez terras, eles poderiam ter talvez não muita terra, mas talvez um pedaço de terra, talvez eles poderiam plantar alguma coisa, talvez eles poderiam criar seus animais, talvez eles poderiam ter alguns privilégios que normalmente um escravo não teria. E aí Onésimo ele toma essa decisão de fugir. A Bíblia não diz se de fato o Onésimo tinha benefícios ou não, mas o fato é que Onésimo tomou essa decisão no seu coração. Eu não preciso dizer que Onésimo ele não era cristão, claro, ele era gentil, ele não conhecia o Evangelho ainda. E consequentemente ele não era guiado pelo Espírito de Deus. E aí Onésimo, talvez a vida para ele, naquele local que ele estava, não fosse bom o suficiente para ele. Se a gente pensar que se ele fosse talvez um escravo que tivesse seus privilégios, ou talvez um escravo que tivesse ali seu pedacinho de terra, sua casa, ele tivesse talvez alguma coisa que talvez naquele momento não fosse tão bom para ele, ele jogou tudo isso para trás. E ele falou, quer saber? Dessa vida aí eu estou cansado. Estou cansado de viver aqui nessa fazenda de Filemon, não quero saber mais disso. Vou deixar tudo para trás e vou seguir minha vida. E aí ele não só foge, mas como ele foge e rouba Filemon. O que podemos dizer que não é uma decisão muito sábia, tendo em vista que a pena para um escravo fugitivo até então Império Romano era a morte. E aí nós aprendemos, ou eu aprendi com esses anos de vida cristã, que pode-se chamar uma pessoa de inteligente uma pessoa que aprende com seus erros. A gente pode chamar uma pessoa de mais inteligente ainda uma pessoa que aprende não só com seus próprios erros, mas que aprende com os seus erros e os erros do próximo. Ele não precisa exatamente errar, ele só pode ver o outro errando que ele aprende. Fulano ali errou, então talvez eu não precise fazer isso. Mas eu diria que o mais inteligente de todos é o que não só aprende com seus erros, que aprende com os erros dos outros, mas é o que se deixa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que a grande maioria de nós aqui sabemos que ao aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados perante Deus e nós temos o Espírito Santo nos ajudando como nosso Consolador e como nosso ajudador. Então, irmãos, tomar decisões nem sempre é uma coisa fácil. Tomar decisões cansa. E nós temos que tomar essas decisões. As decisões elas estão à nossa frente todo o tempo. As decisões simples, como hoje eu vou jantar pizza, vou jantar lasanha, essas aí são fáceis. Hoje eu vou tomar água, não, vou tomar suco. Essas aí são tranquilas. Agora, quando nós temos que tomar decisões que vão mudar o destino da nossa vida, vão tomar o caminho para onde nós vamos seguir, aí o negócio aperta. E aí, o que
fazer. Porque a decisão tem que ser tomada. Quando a gente, digamos que eu falava, eu brinco com a minha esposa, quando a gente era solteiro, ou seja, a gente era casado, mas ainda não tinha filho, as coisas são mais fáceis, porque são dois adultos e você está casado. Eu, particularmente, quando vim para a Alemanha, eu não tinha filhos, então você toma uma decisão e você fala, tudo bem, não tem tantas pessoas envolvidas. Agora, quando você toma uma decisão já com uma família, ou você como pai de família, às vezes tem que tomar uma decisão que vai afetar diretamente a sua família ou mais pessoas envolvidas, aí você precisa pensar mais. E nós, por natureza, irmãos, nós temos essa dificuldade nós temos esse mau hábito, eu diria, de negligenciar o Espírito Santo. Nós temos aprendido muito sobre o Espírito Santo durante as quartas-feiras e fica aqui o convite novamente para você vir para cá. Nos cultos de quarta-feira nós estamos aprendendo muito sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está aí à disposição, ele está aí ao seu lado para te fortalecer, para te guiar, para te mostrar o caminho que você tem que fazer, para mostrar o que você tem que escolher. Nem sempre a gente escuta, a gente sempre, seja por ego, seja por pressão, seja por simplesmente não entender a voz do Espírito, nós tomamos as nossas decisões por nós mesmos. E aí, fatalmente, nós temos os resultados que vêm dessas decisões. A Bíblia ela é maravilhosa porque ela mostra as boas decisões e as más decisões de vários personagens. Ela não fica passando pano para ninguém ou mostrando que todos eles tomaram as melhores decisões. Muitas pessoas erraram, e é por isso que eu acredito tanto na veracidade da Bíblia, porque ela mostra que sim, pessoas erraram, mas sim, elas acertaram e sim, Deus perdoou elas, mas nem sempre livrou elas das suas consequências. Então, nesse momento da história, Onésimo ele fugiu e aí ele começou, ou teve que começar a lidar com as consequências da sua escolha. Então, muitas das vezes nós, como Onésimo, tomamos escolhas precipitadas. E nós poderíamos aqui passar muito tempo falando sobre quais escolhas erradas que nós tomamos ou deveríamos tomar, ou acabamos tomando as escolhas erradas, mas existem algumas áreas que são sensíveis, né, na nossa área, principalmente quando diz respeito à família, quando diz respeito ao casamento, quando diz respeito ao local que você congrega, ao local que você frequenta, quando diz respeito, por exemplo, a troca de um país, como no caso do nosso irmão, que está tendo que trocar, porque eu também troquei de país, e em um dado momento eu tive que escolher isso. Então, as pessoas, infelizmente, nós temos um mau hábito de tomar as decisões e depois vir ao joelho e orar a Deus pedindo confirmação. Quando na verdade tinha que ser o contrário, você tinha que apresentar os seus planos para Deus, mostrar o que você quer fazer. Deus, é isso que eu quero fazer. O Senhor aprova? Está de acordo com o que o Senhor quer para mim? É como a relação de um pai com um filho, como uma criança. Às vezes tem criança que, imagina, né, uma festinha onde as crianças têm aquele lugar, bastante espaço para elas correr, e aí a criança vem para o pai e fala assim, pai, posso ir brincar ali? Aí o pai fala, não, lá você pode ir, pode ir lá. Ou senão o pai fala, não, ó, lá é muito perigoso, ainda não é para você, vai com calma. Mas tem criança que nem com o pai vai, tem criança que já vira aqui, ó, e já vai na fé dela. E nós somos iguais. A diferença é que quando a gente vai sem consultar o pai ele só olha, ele fica olhando, tá bom. Ele tomou a decisão dela, vamos ver o que vai dar. Vamos ver onde que ela vai chegar, até onde que ela vai chegar. Então, por exemplo, tem coisas que às vezes a gente vê pessoas falando assim, eu tô indo agora para outro país, eu estou cumprindo os propósitos que Deus colocou para mim, mas aí você vai ver a pessoa está indo para outro país legal, sem documento. Aí você fala, mas rapaz, será que Deus está nesse negócio mesmo? Será que Deus está de fato colocando a sua bênção nisso? Porque a Bíblia fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Não é um Deus que faz as coisas com jeitinho. Ou senão, as pessoas elas tendem a inverter as coisas. Então, por exemplo, no trabalho, quantas vezes no trabalho a pessoa reclama do trabalho, fala que não está bom, como talvez o Onésimo reclamava da sua vida lá com o seu irmão. E aí a pessoa não ora a Deus e às vezes vai trocar de emprego. Só que às vezes o que era ruim
onde você estava, pode ser que fique pior. E esse que é o problema. Porque às vezes a gente fala assim, minha vida já está desse jeito, pior que tá, não vai ficar. Fica. E fica, irmão. Quando você acha que você chegou no fundo do poço, o poço vai ter mais a fundo ainda. Então, meus irmãos, Deus ele tem um propósito, sim, na vida de cada um de nós. Mas nós temos que ouvir a Deus primeiro. Eu lembro que uma vez a nossa irmã Carol pregou aqui sobre, no curso da CIV, que foi um tema sobre florescer e frutificar, se não me engano. E aí ela pregou que o Deus, como nosso jardineiro, ele sabe onde que a gente tem que ficar, onde que a gente tem que plantar, onde ele planta a gente, onde a gente vai render mais frutos, né? E a diferença é justamente essa, quando a gente respeita a decisão do jardineiro. A gente não simplesmente sai e vai para o lugar que a gente quiser. Então, Onésimo ele tomou a decisão dele. Jeremias, o profeta Jeremias, lá em Jeremias 17:9, olha lá para a gente, João. Jeremias 17:9. Ele vai dizer sobre o coração do homem. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso, irmão. Por mais que você acredite que você tem a capacidade de tomar suas próprias decisões, o nosso coração é enganoso, a Bíblia está falando. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, nós temos que ouvir o Espírito Santo. O Salmo que escreveu Davi, Salmo 51:10, ele pede a Deus, Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então, meu irmão, ser guiado pelo Espírito Santo não é só uma questão de inteligência, é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência não só física, mas como espiritual. Mas nós sempre temos, né? Não, mas eu sou adulto, eu sei cuidar de mim, eu sei tomar minhas decisões, eu sei por onde eu ando, eu sei o que eu faço. Será que sabe mesmo? E aí, como na leitura introdutória, lá em Romanos 8:14, só quem é guiado pelo Espírito de Deus que pode ser chamado de filho de Deus. E será que a gente é mesmo filho de Deus ou a gente está sendo só bastardo? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de meditar com os irmãos, que trazer a nossa meditação, que as escolhas que nós fazemos, elas vão afetar o nosso futuro. Então tome suas decisões com muita sabedoria e principalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. E aí vem o segundo ponto, porque Onésimo ele foge. Só que você está fugindo para algum lugar, digamos, naquela época não tinha GPS, né? Não tinha esconderijo, não tinha um lugar para você esconderijo tinha, mas não tinha um lugar para você talvez se guiar tão bem. E Onésimo está à sua própria sorte, correndo o risco de ser assaltado, correndo o risco de ser escravizado novamente, correndo o risco de morrer, de fato, esse é o fato. E aí a Bíblia diz que ele se encontra com Paulo em Roma. Então se a Bíblia diz que alguns estudiosos acreditam que existia uma distância. Bom, esse é um fato que eu não contei dos irmãos. Filemão ele ficava em Colossos. A igreja de Colossos, a igreja dos Colossenses, ela se reunia às vezes na casa de Filemão, se reunia na casa dele. Então Onésimo era um servo de Filemão, então ele saiu de Colossos e foi até Roma se encontrar com Paulo, porque quando Paulo escreveu essa carta, Paulo estava preso. Era a prisão domiciliar de Paulo, a princípio. Então, eu vi que onde era aproximadamente hoje, Colossos, fica na região ao oeste aproximadamente da Turquia, e tem aproximadamente 2.000 quilômetros entre onde é Roma e onde era Colossos. Então, um escravo ele saiu com algumas coisas roubadas do seu dono e fugiu 2.000 quilômetros. E assim, a Bíblia, o texto não fala exatamente quantos perigos que ele enfrentou, exatamente o que ele pode ter enfrentado, mas eu tenho certeza que não deve ter sido uma jornada fácil. Com certeza não. E aí, a Bíblia ela sempre deixa muito claro em relação ao que a gente planta e ao que a gente colhe. A lei da semeadura ela é muito clara, e Gálatas 6:7 diz isso. O apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos errar
Que Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. E aí, as consequências das nossas escolhas podem ser boas ou podem ser ruins. Dando alguns exemplos de escolhas ruins. No casamento, por exemplo, o que aconteceu com Davi? Davi escolheu ou quis a mulher do seu próximo. Se deitou com Betseba e aí o que aconteceu? A espada não se afastou da casa de Davi. E aí Deus perdoou Davi? Perdoou. Deus redimiu. Mas o que ele passou depois disso? Em relação ao trabalho, né? Você vê que o que aconteceu com o rei Saul, por exemplo. O rei Saul se precipitou, foi fazer uma atividade que não era a atividade que ele tinha que fazer, ofereceu sacrifício no lugar de Samuel e perdeu o seu trono por causa disso, perdeu a sua bênção por causa disso. E aí, quando a gente pensa em talvez trocar de igreja, que hoje em dia, até de vez em quando eu converso com o meu pastor e com outros irmãos, e que a gente vê que às vezes as pessoas vêm aqui na nossa igreja, elas vêm, vão na igreja, chega aqui, elas olham essa pequena sala, e eles falam assim, nossa, mas a igreja aqui é um pré-salão, não é que é a igreja de verdade. Aí eles falam, não, mas aqui é a igreja. Aqui é a igreja? Aí eles ficam assim, olham, aí vem uma vez só e não voltam mais. Aí eu fico pensando assim, será que essas pessoas de fato entenderam o cristianismo? Porque não estou falando que ninguém é obrigado a ficar aqui, mas às vezes a pessoa sai daqui porque a igreja não tem cara de igreja e vai para um outro lugar ser estéril. Vai para um outro lugar, uma igreja maior que tem cara de igreja, para não fazer nada, para ficar lá sentado no banco, quando aqui na igreja tem muita coisa para fazer. E isso é uma coisa que eu não entendo também. Porque quando a gente vê em Atos 16:6, por exemplo, o apóstolo Paulo ele estava trabalhando, ele estava pregando o evangelho. Só que o Espírito Santo impediu ele. Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então, até para nossas decisões dentro da igreja, meus irmãos, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Não é porque eu estou fazendo a obra que eu vou fazer do jeito que eu quero e da forma que... Não! Até para fazer a obra de Deus, temos que sim ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo tem ordem naquilo que Deus faz. Às vezes nós colocamos as nossas esperanças, as nossas coisas erradas, talvez no nosso conhecimento, talvez no nosso dinheiro. Faraó também confiou muito no que ele era, nas suas posses, em tudo que ele podia, e olha o que aconteceu com ele e a sua disputa com o povo de Israel. Deus julgou Faraó. Só que por outro lado, meus irmãos, quando a gente tem exemplos positivos de consequências de escolhas, quando nós vemos, por exemplo, Abraão, nosso pai da fé, Deus falou para ele lá em Gênesis 12, para ele sair da casa da parentela dele, que Deus fez promessas, Deus ia fazer dele uma grande nação. Ele obedeceu, mas e se ele não obedece? Se ele fala assim, não, mas estou bem aqui, o que eu vou fazer na casa lá daquele outro país lá, sei lá para onde Deus vai me mandar? Não, vou ficar aqui. Não, mas ele obedeceu e olha as bênçãos que Deus derramou sobre a vida de Abraão. Então, meus irmãos, nós temos que colocar nossa confiança no Senhor. Nós temos que entregar nossa vida inteira ao ponto de confiar, que saber que as decisões dele vão ser melhores do que as nossas decisões. Lá em Salmo 84:12, Salmo 84:12 diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Colocar confiança no Senhor, meus irmãos, é o mínimo que nós podemos fazer se nós falamos que servimos esse Deus. E aí, Salmos 20, versículo 7, diz assim que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. Então, se você é um servo de Deus, levante a bandeira, não faça questão, não tenha vergonha. O nosso irmão testemunhou o caso dele pessoal aqui, ele prega a palavra, ele não tem vergonha, não se intimide. As decisões que você toma, inclusive sobre pregar o evangelho para uma pessoa próxima, é uma decisão que pode mudar a sua vida. Pode mudar não só a sua vida, mas como a vida de outras pessoas. Então são decisões que importam. Talvez quando você não pregar o evangelho com outra pessoa, talvez vai lidar também com o resultado de uma pessoa que talvez não vai ser salva.
Então Onésimo, ele está à sua própria conta, ele está à sua própria sorte, ele está tentando chegar em Roma. E aí, pela graça, ele consegue chegar em Roma. E ele chega em Roma, e aí chega ao ponto, terceiro ponto da mensagem, que é o ponto do arrependimento. Né? De alguma forma, Onésimo se encontra com Paulo. E ele se encontra não com qualquer apóstolo, ele se encontra com o apóstolo dos gentios, o apóstolo que tinha orgulho de dizer que ele veio para chamar os gentios mesmo, para a salvação. E aí, a maravilha de servir o nosso Deus é essa, porque apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar das nossas más escolhas, apesar da gente nunca chamar Ele para nos acompanhar quando a gente toma uma escolha, Deus sempre está de braços abertos para a gente. Basta a gente se arrepender dos nossos maus caminhos. Essa é a maravilha do nosso Deus, porque o nosso Deus ele não é um Deus tirano. Ele é um Deus que nos ama. Se não fosse isso, ele não daria o seu próprio filho para nos redimir. Então, Onésimo, talvez ele chegou em Roma, talvez sem esperança, talvez ele chegou em Roma cansado, talvez ele chegou em Roma sem perspectiva, talvez ele chegou em Roma talvez até arrependido, sentindo saudade da escravidão, porque nós vemos que o que aconteceu com o povo de Israel, né? Quando eles estão no deserto. Não dera a gente ter ficado lá no Egito, lá a gente tinha comida, lá a gente tinha água, a gente não morria de sede. Talvez ele estivesse assim, desesperado, talvez ele estivesse sem perspectiva nenhuma, mas ele encontra o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo prega o evangelho para ele, ele se converte, se arrepende de seus maus caminhos e passa a ser um irmão como nós. Aleluia. E aí, o apóstolo Paulo, ele sabiamente, né, nessa carta que ele escreve, no versículo 11, ele vai dizer assim, da carta de Filemão, ele diz assim, falando sobre Onésimo, né? O qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei enviar. Para os irmãos que não sabem, Onésimo, o nome Onésimo, quer dizer útil. Exatamente útil. E aí Paulo usa esse jogo de palavras para dizer assim, o nome dele é útil, mas ele te foi inútil. Mas agora ele é útil de novo, porque ele não só útil para você, mas como ele é útil para mim também, porque ele se converteu. E Paulo vai dizer que, lá no versículo 10, no versículo antes, que ele gerou Onésimo, ou seja, Paulo era o pai espiritual de Onésimo. Então Onésimo ele tinha não só um pai espiritual, mas o pai espiritual. Né? O apóstolo Paulo foi o que escreveu a maior parte, ou grande parte das doutrinas do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu. Então ele estava aprendendo no lugar bom, estava aprendendo no lugar certo. E aí, claro, se a gente parar para pensar sobre a prática do ministério, você como um preso, se você tem uma pessoa que pode te auxiliar, uma pessoa que pode ir e vir, uma pessoa que pode... é de muita ajuda. Só que Paulo, como eu voltando para o ponto lá do começo que eu falei, ele não podia se dar ao luxo de apoiar a revolta de escravos. O Onésimo era muito útil para ele, mas e aí? Como começa a fama de Paulo que poderia acontecer? Não, mas o Paulo está preso lá, mas tem um monte de gente aí, escravo revoltado, trabalhando com ele, levando coisas para cá e para lá. O texto também não relata, mas eu posso imaginar Paulo falando com Onésimo assim, Onésimo, você é muito útil aqui, mas agora você é cristão, você precisa voltar ao seu Senhor. E aí eu fico pensando, Onésimo apreensivo, falando assim, meu Deus, eu vou voltar, o que vai ser de mim? Ele pode me matar, a lei diz isso. O que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo se eu voltar? E aí, Onésimo, eu penso que Paulo consegue convencer Onésimo de voltar. E Paulo prepara essa carta. Mas, até chegar nesse ponto, Onésimo teve que se arrepender dos seus maus caminhos. Teve que se arrepender daquilo que fez, teve que entender que o que ele fez não foi correto. Nosso Jesus disse lá em Mateus 4,17, ele nos convocou, todos nós, a nos arrepender, porque é chegado ao reino dos céus. Essa é a parte que muitas pessoas escondem, né, no ministério de Jesus. As pessoas sempre pregam Jesus amoroso, Jesus que veio para morrer, mas ninguém prega que Jesus veio chamando a gente para se arrepender primeiro. E aí ninguém quer se arrepender dos seus maus caminhos, das suas más escolhas, acha que é só vir para a igreja, dar glória a Deus e vão para o céu. Irmão, calma aí.
Lá em Provérbios 28:13, diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então confesse os seus pecados, como o Onésimo fez, e venha para Jesus de coração. Porque se você quer acertar, irmão, mas eu tenho umas decisões, umas coisas que nunca dá certo, minha vida está errada, eu faço umas coisas, as coisas parecem que não vai. Você quer acertar? Seja guiado pelo Espírito de Deus. Se você quer errar menos, porque errar a gente vai errar. Fatalmente a gente vai errar, a gente vai tomar decisões equivocadas, mas se você quer errar o mínimo possível, apresente tudo às mãos de Deus. Seja guiado pelo Espírito Santo. A cada palavra que você dá, a cada passo, dê menos passos se for necessário. Às vezes a gente quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Dê menos passos se for necessário. Mas dê o seu passo com certeza. Com a certeza de que você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então, é natural, irmãos, a gente, como ser humano, a gente às vezes olhar para nós mesmos, olhar para o nosso passado e ter vergonha, a gente olhar para os nossos erros, para nossas más escolhas. Mas eu gostaria de dizer que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha feito coisas terríveis, Deus ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Deus ele está aqui para te dizer: eu estou aqui para você, estou aqui de braços abertos, eu enviei meu filho, ele morreu de braços abertos para você. Basta você se arrepender dos seus maus caminhos e entregar sua vida para mim. Entregue sua vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus, porque é só assim você vai errar menos no seu caminho. Glórias a Deus. Lá em Atos 17:30, vai dizer, Paulo escreve isso, deixa muito claro isso. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Porque, e aí vem a parte boa, na nossa redenção. Onésimo não tinha perspectiva, ele era um escravo fugido. Eu quero que os irmãos me digam, qual que era a chance de Onésimo voltar para Filemão sem essa carta e ser bem recebido? Nenhuma, né? Você fugiu, roubou, e aí você volta com a cara lavada, ó, então, estou aqui, né? Qual que era a chance de Filemão receber de volta Onésimo? Nenhuma. Mas aí Paulo, ele não só escreve essa carta, mas ele apela para a consciência de Filemão. E aí é aquela história que eu falei sobre a forma que ele lidava com os escravos. Ele apela para a consciência de Filemão falando assim, ó, eu vou te mandar ele porque te convém. E ele era muito útil aqui comigo, ele me ajudava demais, mas eu não queria fazer nada se não fosse sem a sua autorização. Porque ele é seu, né? Você é dono dele. Mas ó, eu vou te mandar, mas eu tenho certeza que, confiando que você... E lá no 21 ele vai falar assim, escrevi-te confiando na sua obediência, sabendo que ainda fará mais do que eu digo. Ou seja, Paulo está esperando que ele não vai só mandar Onésimo, mas que Filemão não só vai receber, mas como vai perdoar, ou vai talvez eventualmente até libertar Filemão. E aí Paulo ele diz assim, ó, recebe ele como... Acho que eu não me engano no 12, lá em Filemão 12, porque a minha tradução está um pouquinho diferente disso. Na minha está falando como as minhas entranhas, aqui está falando, torna a recebê-lo como ao meu coração. Então Paulo, revestido de Jesus, Paulo representando Jesus, ele redime, ou seja, ele redime ou compra, ou paga o preço que Onésimo não poderia pagar. E é da mesma forma como Jesus fez conosco. Veio, morreu na cruz por um preço que nós não poderíamos pagar. Nos redimiu e nos comprou. Hoje nós somos filhos de Deus pelo sacrifício do nosso Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Então, Paulo ele escreve essa carta para Filemão, apelando para sua consciência, tendo certeza que ele ia receber Onésimo. E dessa forma, ou com esse princípio de piedade, o cristianismo, a escravidão foi, digamos assim, foi começando a ser desfeita de dentro para fora. Não com revoluções externas, não de fora para dentro, mas
de dentro para fora. E aí nós vemos como que o apóstolo Paulo, a prova de que o apóstolo Paulo está orientado dessa forma, lá em Colossenses 3, 22 ao 24. Colossenses 3, 22 ao 24, que diz assim: Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebeis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Então, só abrindo um parênteses aqui, né? Infelizmente tem cristão que ainda não entendeu que quando você trabalha para o seu patrão, você não está fazendo só para você está fazendo porque é como se você estivesse trabalhando para Deus, fazendo para Deus. E aí gente que faz corpo mole, manda atestado de doença sem estar doente. Vamos abrir o olho, irmão. A gente é crente ou não é? A gente tem que ser crente. Não adianta a gente fazer corpo mole achando que não, o patrão não está vendo, hoje eu vou fazer home office, vou dormir até um pouquinho mais tarde. Irmãos, vamos tomar cuidado com isso aí. Nós temos que ser crentes não só da boca para fora, nós temos que ser crentes de coração e de atitude, principalmente. Então, Paulo, a partir de escrever essa carta, ele manda de volta, ele escreve essa carta, as duas cartas, acredito que as duas cartas, tanto a carta de Colossenses como a carta de Filemão, foram escritas juntas, entregues juntas, na mesma viagem. Até porque, 2.000 quilômetros não era uma viagem tão simples. E aí, ele volta, dessa vez redimido por Paulo, só que ainda na esperança de que Filemão fosse receber ele, e eu tenho certeza de que ele recebeu. Então, o apóstolo João, lá em 1 João 2,1, ele vai dizer assim: Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Então, meus irmãos, não se esqueçam de que apesar de nossos erros, das nossas falhas, nós temos um advogado perante o Pai. Um advogado que nos comprou, que morreu no nosso lugar e que está disposto a sempre nos perdoar. Só que nós não podemos ter a ilusão de que nós podemos pecar à vontade. Porque o que Jesus fala para uma mulher adúltera, quando ele pergunta para ela, Jesus pergunta para ela: Nossa, mas cadê seus acusadores? Ninguém te acusou? E aí ela fala assim: Não, Senhor, ninguém me acusou. Aí ele fala para ela: Vai e não pegues mais. Porque infelizmente a graça que é vendida hoje em dia é de que não, você pode vir, venha como você está e fique como você está. A graça do nosso Senhor nos alcançou, sim. Mas desde que nós nos arrependemos e larguemos o pecado. Porque Deus não concordou com o pecado. Então, para você, meu irmão, que ainda não encontrou Jesus, a minha palavra é: se entregue para Ele. Para que você não tome decisões equivocadas como o Onésimo tomou. Para você que já é de Jesus, seja guiado pelo Espírito de Deus. Entregue sua vida para Jesus, para que as suas decisões sejam assertivas e que você possa ser luz na vida dos seus próximos, das pessoas ao seu redor. E que nós não venhamos esquecer que, apesar de todas as coisas que nós fazemos erradas, Jesus nos redimiu. Jesus está sempre de braços abertos para nós. Glórias a Deus. Eu gostaria de louvar, para finalizar, um louvor da harpa, que é o número 141. A gente às vezes canta aqui na quarta-feira, um louvor muito bonito. Que eu acho que a gente nunca cantou de domingo, né? Esse guia sempre. Eu gostaria de cantar com os irmãos. Os irmãos me conhecem, cante comigo. Aonde guia-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia-me
sem medo.